sou Angela Souza Araújo, sou professora de língua portuguesa e estamos dando início a mais um vídeo no canal Gramatiquês. Hoje nós vamos continuar a aula passada, falando sobre adjetivos, né? A gente falou na aula passada sobre o que são adjetivos, como são classificados e o que são locuções adjetivas. Nesta aula, vamos falar um pouco sobre flexão dos adjetivos, ok? Lembra que na aula passada eu falei que os adjetivos se flexionam em gênero, número e grau? Pois é, hoje nós vamos falar um pouco sobre essas flexões, ok? Então, vem comigo. Em relação ao gênero, os adjetivos se classificam em adjetivos uniformes e adjetivos biformes, ok? Os adjetivos uniformes é quando o adjetivo apresenta uma mesma forma para ambos os gêneros. Então, não há uma alteração aí do gênero, né, no adjetivo. Então, vamos lá, alguns exemplos. Aluno feliz. Aluna feliz. Percebe-se que aí o adjetivo feliz não sofreu nenhuma alteração em relação ou por consequência aí da flexão de gênero do substantivo. Então, isso é o que nós chamamos de adjetivos uniformes. Tem mais um exemplo. Homem inteligente, mulher inteligente. Mesmo alternando aí o gênero, a forma do substantivo, ok? Entre homem e mulher, nós temos aí o adjetivo inteligente escrito da mesma forma para ambos os gêneros, ok? Já os adjetivos biformes são aqueles que apresentam uma forma para o feminino e outra forma para o masculino, ok? Vamos ver o exemplo. Aluno estudioso. A gente percebe aí que está no masculino, o adjetivo estudioso. Aluna estudiosa. Já houve uma alteração na forma do adjetivo quando se flexionou aí para o feminino, ok? Homem alto, mulher alta. Preservamos os mesmos substantivos de exemplo justamente para provar, para mostrar como é que ocorre essa alternância, essas diferenças entre adjetivos uniformes e adjetivos biformes. Então, homem alto e mulher alta, nós temos aí duas formas apresentadas. E enquanto ao número, né? Como se classificam os adjetivos quanto ao número? Então, os adjetivos, assim como os substantivos, eles se classificam em adjetivos simples e compostos. O simples, como a própria palavra diz, é bem fácil aí de fazer, né, a flexão de número dos adjetivos, ok? É a regra geral, ok? Isso porque eles formam um plural da mesma forma que os substantivos formam, ou seja, as suas terminações vão concordar aí com o plural ou com o singular da palavra, ok? Melhor, do substantivo. Então, vamos lá. Adjetivo simples. Pessoa honesta. Aplica-se a regra geral. Apenas inclui-se aí o S, ok? Pessoas honestas. Regra fácil. Regras fáceis. Então, é bem fácil aí a regra dos adjetivos simples. Quando o substantivo está empregado como um adjetivo, ele é invariável. Então, ele não flexiona quanto ao número, ok? Vamos ver o exemplo. Blusa, vinho. Blusas, vinho. Percebe-se aí que o substantivo vinho funcionando como um adjetivo, ele não vai variar, ok? Apenas a palavra anterior. Vamos reforçar esse conhecimento? Camisa rosa. Camisas rosa. Percebe-se que o rosa também, que é um substantivo que está funcionando como um adjetivo,
também não vai variar. Já os adjetivos compostos vão apresentar algumas regrinhas para a sua flexão, ok? Assim como o substantivo, que quando a gente estuda lá tem um caminhão de regras a se aprender. No caso aqui dos adjetivos compostos, nós temos 4 anotações a serem feitas. A primeira é que o último elemento varia, ok? Então, camisa verde clara. Camisas verde claras. Percebe-se aí que que o último elemento do substantivo do adjetivo composto, que é verde clara, vai variar. Então, o primeiro elemento não varia. Você lembra lá da regrinha do substantivo aplicado como adjetivo que eu acabei de falar, ok? Camisas verde claras. O último varia, o primeiro não. Então, na primeira regra, o último elemento varia. A segunda regra é se o último elemento for substantivo, fica invariável, ok? Então, vamos lá. Camisa verde abacate. Camisas verde abacate. Percebe-se aí que abacate é um substantivo que está sendo aplicado como um adjetivo na frase. Ou seja, lembra da regrinha que eu falei lá na flexão de número dos adjetivos simples, né? Se o substantivo está funcionando como um adjetivo, ele não varia. Isso significa, né, que camisa verde abacate, apenas a palavra camisas, ou seja, a palavra que antecede o adjetivo composto, irá variar, e o adjetivo composto fica invariável. A terceira regra é sobre a aplicação do uso de azul marinho e azul celeste. Eles são invariáveis. E sobre a quarta regra, sobre o uso do surdo mudo. Ambos variam. Então, fica surdos, mudos, quando se aplicado aí no plural.